Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho gravado vídeos contando a minha experiência dentro da instituição, relatos também de pessoas que me enviam através do e-mail, através do WhatsApp, denunciando práticas da cúpula da instituição, práticas de terrorismo psicológico, práticas de heresias, deturpação da palavra de Deus, de arrecadações, sacrifícios que as pessoas fazem, arrecadações de bilhões que são feitas, dinheiro do povo em troca de promessas que na realidade nunca se cumprem, porque não estão de acordo com a palavra de Deus. E muitas pessoas pensam que isso é movido por um ódio, essas denúncias, movidas por ódio, por alguma mágoa, por algum ressentimento de vingança, qualquer coisa. Eu estou lendo um livro e eu gostaria de ler para você algumas coisas em relação a este livro. Um livro que fala da reforma protestante que aconteceu através de Martim Lutero, que deu início no ano de 1517. Mas antes, deixa eu ler para você aqui um pouco da história da igreja, do cristianismo. Então, 4 anos antes de Cristo, Jesus nasce na Judéia romana. Os cristãos acreditam que ele é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. 26 depois de Cristo, Jesus é batizado por João Batista e dá início o seu ministério. No ano 30 até o ano 36, Jesus é crucificado pelas autoridades romanas da Judéia. Os cristãos acreditam que ele ressuscitou 3 dias depois e ascendeu aos céus. No ano de 44 depois de Cristo até o ano 68, todos os apóstolos, com exceção de João, são martirizados. No ano 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino publica o Edito de Milão, permitindo que a fé cristã seja livremente praticada. Então foi aí que a igreja se uniu ao Estado. Então, igreja e Estado. No ano de 325 depois de Cristo, o credo de Niceia é estabelecido no Concílio de Niceia e mais tarde ratificado como o credo universal da igreja cristã. Então, a palavra católica quer dizer universal. Essas palavras são as mesmas palavras, católica e universal. No ano 380 depois de Cristo, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Entre os convertidos está Agostinho de Hipona. Então aqui se torna a religião oficial, né? A religião oficial do Império Romano.
1054 depois de Cristo, o grande cisma divide o cristianismo em duas vertentes, a ocidental, católica romana, e a oriental, ortodoxa. 1095 até 1291, a Igreja Católica empreende as cruzadas, uma série de guerras religiosas para livrar Jerusalém da ocupação muçulmana. 1274, Tomás de Aquino publica a Suma Teológica, que se torna a base do dogma oficial católico. 1305, um papado rival é estabelecido em Avignon, França, Avignon, em França. 1478, a Inquisição Espanhola, a mais conhecida das inquisições instituídas para suprimir a heresia. É fundada pelo rei Fernando e pela rainha Isabel. Martim Lutero, 1517, inicia a reforma protestante na Alemanha com a publicação de 95 teses criticando abusos clericais. 1562 a 1598, católicos e protestantes travam guerra na França, a chamada Guerra Santa. Século XVII ao século XVIII, John Wesley funda o movimento metodista e surgem outras igrejas protestantes na Europa. 1925, John Scopes é condenado pelo ensino da teoria evolucionária contra a criação bíblica. Muito bem. Então, só para você ter uma base da história do cristianismo. Mas, vamos lá, vamos continuar. Igreja Católica Romana foi uma instituição formidável no final da Idade Média. De seu palácio em Roma, o Papa controlava não só a vida religiosa da Europa, mas também a economia e a política do continente. A Igreja era uma grande proprietária de terras e, pelo sistema feudal, muitos camponeses deviam a casa, a sobrevivência e o cuidado de sua alma à Igreja. Por outro lado, era importante para os nobres e governantes manter boas relações com a Igreja, obedecendo às suas leis, dando dízimo e pagando taxas. Nas primeiras décadas do século XVI, porém, uma revolução espiritual e social diminuiu o poder da Igreja Católica, inaugurando um novo capítulo na história do cristianismo na Europa. Essa revolução, conhecida hoje como Reforma Protestante, baseava-se na ideia de que Deus podia ser reverenciado diretamente, sem a necessidade de uma hierarquia de sacerdotes autorizados para atuar como intermediários. Os reformadores submeteram os ensinamentos e tradições da Igreja à autoridade das Escrituras, afirmando que a salvação só poderia ser alcançada pela fé pessoal, não pela obediência aos decretos eclesiásticos. No século XVI, a Europa já havia começado a se desvencilhar
das antigas ideias da vida medieval. Os horizontes do mundo conhecido expandiam-se rapidamente. Exploradores espanhóis, portugueses e franceses empreenderam suas próprias expedições, seguindo o exemplo de Cristóvão Colombo, que descobrira a América em 1492. As áreas de transporte e comércio ganhavam força com os avanços da atividade marinha e descobriu-se um novo caminho para a Índia, contornando o continente africano. Na Europa, o sistema feudal foi abandonado em prol de novos reinos e cidades-estado, controladas por governantes, cujo interesse era melhorar a vida econômica de sua região. Na vida cultural, artísticas, filósofos e cientistas redescobriram o aprendizado clássico do passado, num movimento conhecido como Renascença. Em suma, um novo mundo se apresentava, e a Igreja, com suas tradições e estruturas antiquadas, parecia ter um papel menos importante nesse mundo. Os serviços litúrgicos da Igreja na Idade Média eram realizados em latim, em língua que a maioria das pessoas não entendiam. A versão oficial da Bíblia, uma tradução da original em hebraico e grego, feita no século IV por São Jerônimo, conhecida como Vulgata, ou seja, de uso comum, também era em latim. Por consequente, a maioria dos fiéis da Igreja dependia dos padres para entender os fundamentos do cristianismo. Os padres, por sua vez, com grande poder sobre a mente dos fiéis, defendiam as tradições da Igreja Católica em vez de voltar aos textos originais. Embora tal realidade conferisse certa coerência aos ensinamentos católicos na Europa, também apresentava perigos óbvios. Por exemplo, como as pessoas nas igrejas poderiam ter certeza do que os padres estavam ensinando, o que os padres estavam ensinando que constava na Bíblia? Como verificar o que ouviam, se o que ouviam era verdade? Então você está vendo que já na Idade Média era assim. Então a Bíblia estava em latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, então elas não poderiam conferir, né, se aquilo que os padres estavam falando era certo ou não. Hoje é a mesma coisa. Quantas vezes você é impedido de ler a Bíblia, ou você vai a um culto e não se lê a Bíblia, ou não querem que você ouça outros pastores e bispos, não querem que você tenha acesso à internet, para que você não tenha acesso a essas informações. Vou continuar lendo. Vamos lá. A reforma começou porque um monge alemão, Martim Lutero, acreditava que as pessoas estavam sendo enganadas, às vezes inconscientemente, pelos padres e líderes da Igreja Católica da época. Lutero irritou-se com a pregação do dominicano John Tetzel, que havia chegado ao povoado de Wittenberg, Saxônia, onde Lutero atuava como pároco e professor universitário. Tetzel
vinha a missão de arrecadar fundos para a igreja. Em Roma, o Papa Leão X precisava de dinheiro para construir uma grande igreja, a Basílica de São Pedro. E mais perto de casa, o cardeal alemão Albrecht precisava pagar um empréstimo feito para custear sua posição. Então, olha só, a Igreja Católica queria construir a Basílica de São Pedro. Então, ordenou uma grande campanha de arrecadação de dinheiro. Parece até hoje, né? As construções dos grandes templos, das grandes catedrais. E Tetzel havia sido autorizado a vender certificados chamados de indulgências, que supostamente livrariam as pessoas do sofrimento no purgatório após a morte pelos pecados cometidos. A concessão de indulgência já era uma prática comum na Igreja Católica. Havia muitos séculos, mas Lutero ficou estarrecido com as estratégias de venda de Tetzel, assustar as pessoas com imagens terríveis de parentes falecidos sofrendo no purgatório. Olha só, a tática é a mesma hoje. Só que hoje, em vez das imagens das pessoas no purgatório sofrendo para que o familiar dê oferta, eles usam outras imagens de pessoas que sofreram acidente, usam imagens, por exemplo, e sons de pessoas supostamente no inferno gritando, usam demônios, supostamente demônios, mas a tática é a mesma, aterrorizar, amedrontar. Por quê? Se dizia, quando a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Lembrava Tetzel. E muitos dos paroquianos de Lutero resolveram pagar pelas indulgências na esperança de comprar a salvação. Lutero chegou à conclusão, pelos estudos da Bíblia e sobretudo do livro de Romanos no Novo Testamento, de que a salvação era um presente de Deus para aqueles que tinham fé, não algo a ser comprado. O monge alemão registrou suas objeções à venda das indulgências em 95 teses, que enviou para o seu bispo, o príncipe de Mainz, e afixou na porta da igreja em Wittenberg. Uma cópia das teses acabou sendo publicada, tornando-se um best-seller da noite para o dia. A questão não se resumia à arrecadação de fundos para a construção de uma basílica e ao custeio dos gastos do arcebispo. Lutero questionou também a autoridade dentro da Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X publicou um documento em resposta, explicando que Lutero deturpava os ensinamentos da Igreja e que ele e seus seguidores eram considerados hereges. Lutero foi convidado a se retratar, mas recusou-se, queimando sua cópia do documento do Papa. Então, a mesma coisa, Lutero foi chamado de herege porque denunciava aquelas práticas da Igreja Católica. O que Lutero queria dizer era claro. Embora o Papa fosse o líder da Igreja, ele não era a autoridade máxima em termos de fé. A autoridade máxima era a palavra de Deus, conforme registrada na Bíblia, as chamadas Escrituras Sagradas. Segundo Lutero, os cristãos não precisavam das tradições e dos ensinamentos da Igreja para chegar a Deus e à salvação. Ao contrário, podiam ignorar essas tradições humanas, geralmente imprecisas
e descobrir a verdade diretamente na Bíblia, princípio que ficou conhecido como sola Scriptura, somente as Escrituras. Os reformadores acreditavam que as pessoas não precisavam de intermediários para interpretar o significado das Escrituras. Qualquer um podia ler a Bíblia e compreender o caminho da salvação de Deus, que para Lutero não envolvia indulgências, papas e muitas das outras práticas da Igreja Católica. O movimento de Lutero de rejeitar a tradição e voltar às fontes bíblicas originais encontrou terreno fértil no início do século XVI. O movimento humanista, não confundir com humanismo moderno secular, já procurava retomar o aprendizado clássico que havia sido esquecido na Idade das Trevas. Humanistas cristãos como Erasmo de Roterdã, 1466 a 1536, incitavam seus alunos a estudar os idiomas originais da Bíblia, o hebraico, no caso do Antigo Testamento, e grego, no caso do Novo Testamento. E os escritos dos primeiros cristãos, os patriarcas da Igreja. A Reforma conclamava todos a ler a Bíblia por conta própria. Apesar de o envolvimento direto com as Escrituras ser um pilar da Reforma protestante, havia ainda um grande obstáculo a ser vencido. Muitas pessoas eram analfabetas e mesmo que soubessem ler a Bíblia, era em latim e estava disponível apenas para alguns poucos privilegiados, pois cada exemplar tinha que ser escrito à mão. Iniciativas de traduzir a Bíblia para o vernáculo havia sido duramente repreendidas pela Igreja Católica. Em 1382, John Wycliffe chegara a traduzir a Bíblia para o inglês, mas essa versão não estava disponível para todos. Na época de Lutero, porém, a prensa tipográfica, uma invenção de Johannes Gutenberg em Mainz, no ano de 1440, havia revolucionado o processo de publicação. Lutero aproveitou a nova tecnologia e traduziu a Bíblia para o alemão coloquial, publicando o Novo Testamento em 1522, a Bíblia inteira em 1534. Graças à linguagem coloquial de Lutero e ao custo relativo baixo da Bíblia impressa, os cristãos de toda a Alemanha logo puderam ler as Escrituras por conta própria. Em pouco tempo, foram publicadas traduções da Bíblia para o francês e para o inglês, o que ajudou a disseminar as ideias reformistas pelo continente. Além da Bíblia, os prelos da Europa começaram a imprimir centenas de panfletos e livros escritos pelos reformadores, material vorazmente consumido por pessoas ávidas de novas ideias. A princípio, Lutero e seus seguidores queriam apenas criar uma reforma dentro da Igreja Católica. Daí o nome reformadores. Todavia, numa série de reuniões eclesiásticas conhecidas como dietas, semelhantes a sessões de um parlamento, ficou claro que a Igreja Católica não aceitaria as exigências dos reformadores, que incluíam independência
do Papa, liturgias realizadas no idioma local, em vez de em latim, o casamento para o clero. A esperança de uma reforma na Igreja Católica deu seu último suspiro na Dieta de Speyer, em 1529. Os seguidores de Lutero escreveram uma carta de protesto opondo-se à autoridade da Igreja. A partir desse momento receberam o nome de protestantes pela rejeição à autoridade eclesiástica em favor da confiança na interpretação pessoal da Bíblia. E o que nós estamos fazendo hoje, meu irmão, minha irmã, se não pedindo a você para ler a Bíblia, para você examinar a Bíblia. Você veja que uma grande dificuldade na época de Lutero era que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, porque a Bíblia que existia era em latim e as pessoas não entendiam o latim. Então, ele fez a tradução para o alemão, distribuiu Bíblias. E graças a Deus, hoje pela internet, né? Hoje pela internet você tem acesso a tudo que você desejar sobre a palavra de Deus. Por isso, existem líderes religiosos que não querem que você tenha acesso à internet. Por isso, criam jejuns para que você não assista, por exemplo, vídeos, para que você não se informe de outras formas, de outras maneiras. Querem apenas que você ouça aquilo que eles dizem. Meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não acredite naquilo que eu estou falando. Confira na sua Bíblia se aquilo que você tem ouvido aí nessa denominação está de acordo com as Sagradas Escrituras. Tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos. O vídeo de hoje foi um vídeo apenas para esclarecer essa questão da reforma protestante. Tá bom? E eu estou lendo esse livro muito interessante. Não vou falar o nome do livro aqui, é o livro das religiões. Aliás, vou falar o nome do livro. É o livro das religiões. Tá? Um livro que fala de todas as, ou pelo menos das principais religiões. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.